santo, que é poderoso e majestoso, que merece toda a honra e toda a glória. É que nessa noite nós possamos render a Ele todo o louvor, toda a adoração que Ele merece. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 46. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde até amanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Vamos repetir todos juntos o versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza em meio às lutas, em meio às tribulações. É Ele o nosso abrigo. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Deus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos a Ti, porque Tu és o nosso Deus forte. Tu és o nosso Deus majestoso, Rei, Senhor, soberano sobre toda a terra. Aquele que é o Criador de todas as coisas e tem o controle de todas as coisas na palma de suas mãos. Tu és o nosso Deus, o único Deus e verdadeiro, a quem nós amamos e servimos. Ó Deus, nós queremos nessa noite louvar a Ti. Nós queremos nessa noite erguer um altar de adoração a Ti, porque o Senhor é merecedor. O Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Ó Deus, por isso nós queremos nessa noite nos humilhar diante de Ti, reconhecidos, ó Deus, que somos falhos, que somos pecadores. Ó Deus, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos purifique, a fim de que possamos levantar mãos santas em louvor e adoração a Ti. Agradecemos, ó Deus, ao Senhor pelo Teu cuidado, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Ó Deus, quando muitas fogem do nosso controle, o Senhor ainda está no controle. Eternamente o Senhor está no controle. E nós te agradecemos por isso. E nós te bendizemos por isso. Queremos, ó Deus, rogar ao Senhor de uma forma especial. Que nessa noite o Senhor nos visite com graça, com renovo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. A fim de que saiamos daqui, ó Deus, fortalecidos pelo poder que há na Tua doce presença, pelo poder que há na Tua santa palavra, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos ficar de pé e adorarmos ao nosso Deus santo, esse Deus que tem cuidado de nós, esse Deus que se faz presente no meio do seu povo. Como a manhã que se levanta.
Senhor, porque nós temos a convicção de que Ele é o Deus que acalma a tempestade, é o Deus que dá ordem ao mar, ao vento, né? E o vento e o mar lhe obedecem. Amém? Muitas vezes passamos por tempestades, muitas vezes passamos por momentos de turbulências, mas nós cremos no Deus que é soberano, no Deus que tem o controle de todas as coisas. Amém? Nós vamos cantar mais uma canção, então isso. Pode trazer ao altar do Senhor seu dízimo, sua fé, de forma de gratidão e de fidelidade a esse Deus. Boa noite, irmãos, graças a paz.
Vamos abrir a palavra do Senhor em Esdras, capítulo 7. Esdras capítulo 7, verso número 10. Oi? 7, 10. 7, 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Amém? Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, louvado seja o nome do Senhor. Entregamos a Ti os nossos louvores. Ó Deus, cientes de que o Senhor recebeu como sacrifício agradável a Ti também as nossas ofertas. Deus, louvado seja o nome do Senhor para mantimento da Tua casa. Ó Deus, e nós pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Ó Deus, venha, ó Deus, fortalecer-nos por meio da Tua palavra. A Tua palavra, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ó Deus, a Tua palavra também, ela é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos tornar homens e mulheres preparados para a Tua obra, Deus. Por isso, ó Deus, vivifica-nos na Tua palavra, ó Deus, edifica-nos na Tua palavra, ó Deus, só porque ela é quem é o nosso alimento diário, espiritualmente. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esdras era um homem que temia a Deus. Esdras, diz o texto, que ele dispôs o seu coração para servir ao Senhor. Mas o que seria ter um coração disposto? Para que devemos dispor o nosso coração? Em Provérbios 4, 3 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Nós precisamos, irmãos, cuidar do nosso coração, para que nós não venhamos a desanimar, porque como diz a palavra também em Provérbios capítulo 15, verso 3, diz que o coração alegra, formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. E é por isso que nós devemos guardar o nosso coração e a nossa mente, porque se o nosso coração está bem, o nosso rosto parece resplandecer. Mas se o nosso coração está triste, você já viu que as pessoas percebem quando nós estamos tristes, quando nós estamos com o coração aflitos, e as pessoas olham assim: o que está acontecendo com você? Você está triste hoje? A verdade é que você está com o coração aflito. E nós precisamos cuidar do nosso coração. O nosso coração, como o texto diz aqui, ele deve estar disposto para as coisas importantes da vida, e não para as coisas fúteis. Jesus diz em Mateus 6,21: porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Nosso coração, aonde a gente se dedica, onde a gente gasta energias, é onde está o nosso coração. Nós temos pouco tempo nessa terra. Quem é adulto sabe que quando era criança tem pouco tempo, parece ter pouco tempo. O tempo passa muito rapidamente. Os cabelos brancos vão aparecendo e a gente fala assim: nossa, eu era adolescente esses dias. Mas parece que foi ontem. O tempo está passando muito rapidamente.
E nós precisamos dispor o nosso coração para fazer aquilo que é importante, para fazer a obra de Deus pelo qual nós somos chamados. E o texto diz que Esdras, a palavra do Senhor nos diz que Esdras estava muito disposto, porque tinha algo muito importante para fazer. Esdras estava disposto a reconstruir a casa de Deus. A casa de Deus. O templo da casa do Senhor havia sido destruído e precisava ser erguido, e naquela época era algo muito importante, por isso eles estavam tão animados. Esdras não tinha apenas um coração disposto para Deus, mas ele tinha o seu vigor, porque quando pede autorização ao seu senhor, ele era servo, ele tinha sido levado cativo, o rei Artaxerxes, não sei se eu vou conseguir falar no decorrer da pregação esse nome, é quase um trava-língua, deu permissão a ele para fazer a obra, e ainda deu uma carta para que ele pudesse ter acesso a todos os materiais que precisasse para a casa do Senhor. E a gente pensa assim, que é muito fácil, né? A gente sai dali de Patos, em 20 minutos a gente está aqui, vai buscar os irmãos ali de Pedras, em 15, 20 minutos a gente está de volta. De Lapão para cá, eu falei como de Patos para Lapão, de Lapão para Patos. Quem vem de Lapão para Patos tem que voltar de Patos para Lapão. 20 minutos, mas, e aqui o rei, o Esdras, passou 4 meses viajando para chegar. Ele e sua caravana. Ele que estivesse disposto para ir trabalhar na obra do Senhor. Irmãos, 4 meses viajando. Se ele tivesse que voltar para fazer qualquer coisa lá onde ele estava, mais 4 meses. Não é tão longe isso da história, porque o fundador da igreja presbiteriana aqui no Brasil, Simon, ele, quando se dispôs o coração para ir pregar o Evangelho do Senhor aqui no Brasil, ele entrou num navio de lá até cá, ele passou 6 meses pregando o Evangelho, abrindo a congregação, a primeira igreja aqui no Brasil. Não era casado, deixou sua noiva lá, e aí ele fala assim: agora eu vou casar. Voltou para casar, 6 meses para voltar. Casou-se, voltou novamente para o Brasil, mais 6 meses, porque ele tinha um coração disposto para fazer a obra do Senhor. E a pergunta que eu faço aos irmãos nessa noite é: seu coração está disposto para fazer a obra de Deus? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre esse tema, um coração disposto para o Senhor. A palavra de Deus, ela é como âncora para nós. Não sei quantos de vocês sabem, uma âncora é o que mantém um barco parado no canto. Quando o barco para no mar, ele lança a âncora, que é para ele, a âncora entra na terra ali, e aquela âncora fixa o barco no lugar, ou seja, pode vir o vento que for, a tempestade que for, a âncora fica segurando aquele barco, para que aquele barco não seja levado pelas ondas, pelo vento. E a palavra de Deus é como se fosse essa âncora. Ela é quem nos sustenta, ela é quem mantém o nosso coração forte, ela é quem mantém o nosso coração disposto para servir ao Senhor. É como diz o texto de Timóteo 3,16, ela é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos tornar preparados para toda boa obra. Portanto, é a palavra de Deus. Nós devemos estar firmados na palavra de Deus. A nossa fé, ela não é vã, ela não é construída por base de histórias, de lendas, não, ela é firmada na palavra de Deus, que fala acerca de Jesus Cristo, que deu a vida por nós, para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. E toda a Escritura aponta para esse Cristo, para Jesus Cristo, desde o Velho Testamento
as Escrituras apontam. E aqui no verso 10, nós vemos o trecho que Esdras tinha disposição para buscar a lei do Senhor. Disposição para buscar a lei do Senhor. O verso 10, a parte B, diz assim: porque Esdras tinha disposição e o coração para buscar a lei do Senhor. Naquele tempo em que Esdras estava tão ocupado trabalhando na reconstrução do templo, ele poderia dizer assim: eu estou muito ocupado fazendo a obra de Deus, estou reconstruindo o templo, estou até sem tempo de buscar a palavra de Deus. Ele poderia dizer isso: eu estou tão ocupado aqui trabalhando pesado na reconstrução do templo, eu não estou tendo tempo para ler a palavra de Deus, porque eu fico muito cansado, logo eu fico com sono. Então ele poderia usar desculpa e falar assim: esses dias eu estou sem ler a palavra porque eu estou cansado. Mas a palavra do Senhor nos diz que Esdras dispôs o coração para buscar a Deus, para buscar a lei do Senhor, para buscar a palavra de Deus, a âncora, para nos manter firmes. Ele tinha prazer na lei do Senhor, como diz o Salmo primeiro: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei. Ele meditava dia e noite. Esdras sabia que, como Josué, só seria bem sucedido se não se desviasse da palavra de Deus, nem para a direita e nem para a esquerda. Ele sabia que ele não deveria deixar de falar da palavra do livro desta lei. Como diz lá em Josué capítulo 8: não cesses de falar da palavra do Senhor. E como é que eu falo da palavra de Deus? Sem ter conhecimento, sem conhecer a palavra de Deus. Como é que Esdras ia dispor o seu coração para buscar a palavra de Deus, para falar da palavra de Deus para o povo de Deus, se ele não conhecesse a palavra de Deus? E ele diz o texto que ele dispôs o seu coração para buscar a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é o nosso maná, é o nosso alimento diário. A palavra do Senhor nos diz em Mateus 4,4 que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É a palavra de Deus que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos mantém de pé espiritualmente. Se eu e você nós estamos aqui hoje firmes nas promessas do Senhor, firmes na palavra do Senhor, é porque a palavra de Deus nos sustentou. É quando nós passamos por tempestades, por angústias, por adversidades, que nós voltamos para a sua palavra e nós encontramos refrigério na sua palavra, encontramos nas suas promessas esperança para continuar no meio da tempestade. Amém? Jesus, quando acalmou a tempestade, ele acalmou pela tempestade, ele acalmou pela sua palavra, acalmou a tempestade pela sua palavra. Amém? E é por isso que nós precisamos buscar a palavra de Deus e agradecer porque ela está tão acessível a nós. Não era fácil naquele tempo ter uma Bíblia, o Velho Testamento principalmente naquela época, né? A lei, a Torá, os 5 livros da lei, não era fácil nem era barato. Diz que hoje os judeus ainda escrevem à mão, por escribas, igual antigamente, em couros. Pensa aí, ele escrever os 5 livros da lei num couro enorme, gigantesco, à mão, com a pena, com a tinta específica, do jeito que era antigamente. Diz que custa $85 mil hoje, para ser do jeito que era lá. Imagine para você naquele tempo a dificuldade. Hoje tem recursos, um jeito mecanizado que talvez
urdir o couro para poder escrever, e naquela época. Mas Esdras tinha um coração disposto para conhecer a lei do Senhor. Nós temos a palavra de Deus tão acessível. A gente vê aqui os irmãos uns com a Bíblia, outros com a Bíblia no celular, que abrem no celular e está aí, na hora, na mão, no bolso, para toda hora que quiser ler. E a gente, muitas vezes, nós não damos valor à palavra de Deus como nós deveríamos dar. A conhecer a lei do Senhor. Esdras nos dá uma lição que nós precisamos dispor o nosso coração para buscar a lei do Senhor. Amém? O texto diz também, no finalzinho, que Esdras tinha disposição para cumprir a palavra. Veja bem, primeiro ponto, disposição para conhecer a palavra. Segundo ponto, disposição para cumprir a palavra. Hoje é o tempo que nós vivemos também. Muita gente que conhece a palavra, mas não está disposto a praticar a palavra, a obedecer a palavra. E não adianta nada você conhecer a palavra e não obedecer a palavra. E não cumprir a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz assim em Tiago 1:22: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, se você conhece a palavra, ok, mas se você não pratica a palavra, você está enganando a si mesmo. Porque os outros você não engana, os outros estão vendo as suas obras. Mas a si mesmo você está se enganando. Eu sou conhecido da palavra, mas não pratica, vai adiantar o quê? Diz o provérbio chinês assim: o que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu lembro. Mas o que eu faço, eu entendo. Ou seja, só ouvir a palavra eu acabo esquecendo. Quantos textos você já leu aí? Você acaba esquecendo dos textos que você já leu. Se eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu lembro. Eu vi ali fulano caminhando ali, eu vi, eu lembro. Mas o que eu faço, eu entendo. Preciso praticar a palavra de Deus. Amém? Irmãos, quando é que nós devemos praticar a palavra de Deus? Todo instante, em todo tempo. É possível que em algum momento a gente nunca vai compreender a situação que a gente está vivendo. A gente não vai compreender o exemplo que nós precisamos entender aqui, que às vezes nós não entendemos a vontade de Deus, como Pedro, que passou a noite todinha, um pescador experiente, passou a noite todinha tentando pescar algum tipo de peixe, jogando a rede, usando as técnicas de pesca que ele poderia ter, passando a noite todinha. Jesus fala assim: joga a rede do lado direito. E ele ainda fala: mas Senhor, eu passei a noite toda, mas segundo a tua palavra eu vou jogar. Diz a palavra do Senhor que a rede veio cheia de peixes, porque obedeceu a palavra de Deus. Mesmo indo contra a vontade, Pedro obedece a palavra de Deus e recebe a bênção. Naamã, por exemplo, Naamã era um soldado, um dos maiores soldados da Síria, general da Síria, homem importante daquela época. O profeta Eliseu, ele estava leproso, e o profeta Eliseu só diz assim, segundo a palavra de Deus, manda ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão. A princípio ele fica indignado, porque ele falou assim: não é melhor os rios lá da minha cidade, de Arbana, de Farfar, para me vir para cá, para poder o profeta mandar mergulhar nesse rio sujo? Ele não compreendeu. Mas aí chegou um servo dele, que gostava dele, e falou assim: Senhor, se ele te pedisse algo mais difícil, o Senhor não faria? O que é que custa ir lá mergulhar no rio 7 vezes? Ele pensou bem e decidiu obedecer a palavra do profeta. E o que foi que aconteceu? Não foi curado. Não foi curado apenas do corpo, mas também foi curado do espiritual, a cura espiritual, porque a Bíblia diz que ele se converteu ao Senhor.
Um povo que não servia a Deus, não fazia parte da linhagem de Deus, mas a graça de Deus já se manifestava no Velho Testamento e manifestou na vida de Naamã. Ele não compreendeu para que motivo tinha que mergulhar. Às vezes a gente não compreende, irmãos. Às vezes a gente olha para a palavra de Deus e olha para as circunstâncias em que a gente vive e a gente acha assim: qual o sentido disso? Deus está obedecendo a palavra de Deus, eu estou vivendo nessa situação. A mesma coisa aconteceu com o cego que Jesus mandou lavar no tanque de Siloé. Não podia Jesus falar assim: seja curado em nome de Jesus, passar a mão nele, botar a mão na cabeça dele e ele ser curado? Poderia, mas a palavra do Senhor Jesus era que ele fosse lavado no tanque de Siloé. Ele obedeceu sem entender e recebeu o milagre de Deus. Os copeiros, quando Jesus faltou vinho no casamento lá, Jesus manda encher de água, ele fala assim: que loucura é essa? O povo está querendo o vinho e Jesus aí está mandando a gente encher de água. Que negócio é esse? E diz o texto que Deus, eles fizeram conforme Jesus mandou, e a água se transformou em vinho. Mesmo sem entender, eles obedecendo a palavra de Deus, eles experimentaram o milagre. Mesmo sem entender. Às vezes nós não entendemos, mas nós precisamos ter disposição para cumprir a palavra de Deus. Amém? Às vezes nós vemos muitas pessoas que dizem sobre alguém que ainda não se converteu, e diz assim: ela conhece a verdade, mas apenas conhecer não adianta, é preciso praticar a palavra de Deus. Muitas vezes nós sofremos por tempos até cumprir algo que Deus mandou fazer. Porque a gente fala assim: eu não vejo sentido nisso. E aí a gente sofre porque a gente não obedece, a gente não vê sentido muitas vezes, e quer ver sentido. A gente tem muito isso de querer ver sentido na palavra de Deus e simplesmente não pratica a palavra de Deus e não experimenta o milagre. Às vezes, irmãos, olha só a diferença. Olha só a diferença. Percebe que Jesus, quando ia pregar a palavra, atraía multidões? O texto diz que Jesus atraía multidões, sim ou não? Quando Jesus morre, ressuscita, passa 40 dias na terra, sobe aos céus e diz e faz uma promessa para o Senhor que vai enviar o seu Espírito Santo. Em Atos 2, estão lá reunidos quantos? Da igreja primitiva, quando começou? 120 pessoas. Cadê a multidão aí? Percebe, irmãos, que a multidão só queria ver o milagre de Deus. Os discípulos, você não vê os discípulos perguntando: Senhor, bora fazer um milagre ali, bora curar o enfermo ali. Você não vê os discípulos fazendo isso. Você vê os discípulos quando Jesus está falando, sobre as histórias que ele conta, as parábolas. Os discípulos falam assim: Senhor, em vez de ele perguntar: Senhor, opera um milagre, aí ele fala assim: Senhor, ensina-nos o que tu dizes. O interesse de um discípulo é aprender a palavra de Deus. O milagre vem como consequência. O interesse do servo de Deus é obedecer e praticar a palavra de Deus. O milagre vem por consequência da obediência à palavra de Deus. Quem quer milagre o tempo todo sem querer praticar é a multidão. A multidão não permanece. Quem permanece é os discípulos, os servos do Senhor, o que realmente está com o coração disposto a buscar a palavra de Deus, a cumprir a palavra de Deus. Amém? Disponha, irmãos, que nós possamos nos dispor o nosso coração para praticar a palavra de Deus, para obedecer a palavra de Deus. Amém? Em terceiro lugar, disposição. Disposição para ensinar. Esdras dedicou tempo para conhecer a palavra de Deus.
Esdras dedicou tempo, usando a sua vida, praticando a palavra de Deus. Agora ele dedica tempo para ensinar a palavra de Deus, para ensinar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor em Mateus 28, 19, 20 diz assim: ide, portanto, fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A ordem de Deus é ir pregar o Evangelho. E é como o pastor Luciano disse ontem: às vezes a única carta que o mundo vai ler é a sua vida. Se você tiver disposição para aprender, você vai ter disposição para praticar a palavra de Deus, e as pessoas vão ver na sua vida a ação do Evangelho em você. O que Cristo pode fazer por mim e por você. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Irmãos, é tempo de pregar a palavra de Deus. Jesus está voltando. E é hora de pregar a palavra de Deus em todo lugar. Em Deuteronômio diz que estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as incluirás, inculcarás na cabeça dos teus filhos, da tua casa, das pessoas que estiverem ao teu redor, a pregar a palavra de Deus. Paulo já dizia ao jovem Timóteo: prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, baseados na palavra de Deus. Paulo já incentivava o jovem Timóteo a pregar a palavra, a tempo e fora de tempo. A palavra do Senhor em 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para tornar todo homem perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós só podemos ser habilitados para a obra do Senhor se nós pregarmos o Evangelho, se nós nos prepararmos aprendendo a palavra de Deus. Amém? Conhecendo a palavra de Deus. Ela é inspirada pelo Senhor, ela é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. Ei, irmãos, não é o meu sermão não que vai causar mudança na vida de ninguém não. É a ação da palavra de Deus. É o que no meio do meu sermão a palavra de Deus vai dizer. Às vezes a gente fica preocupado: meu Deus, o que é que eu vou dizer? Testemunhe, fale para as pessoas o que Deus tem feito na tua vida. Fale a palavra. Às vezes a gente vê a irmã Ana aqui, ela se dispõe e fala assim, fala só um texto. A gente acha aquilo tão simples, mas é aquilo ali que tem que ser feito. Se eu falava Jesus, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas feridas nós fomos sarados, o escrito de dívida que estava sobre nós foi rasgado, porque Cristo pagou o preço na cruz por nós. Não havia nada em nós que pudesse nos dar a condição de ser salvos. Mas Cristo, sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, tomou a forma de servo, semelhante a homens, viveu entre nós e se entregou por nós na cruz. Pagou o escrito de dívida. Conta a história que o homem foi arrancar uma árvore gigantesca, e o rapaz que estava passando na hora disse que não entendeu por que aquela pessoa estava cortando uma árvore tão bonita como aquela. A árvore parecia perfeita, sem problemas, frondosa, forte. E ele falou: meu, como é que corta uma árvore dessa? E quando a árvore foi cortada, eles perceberam que a árvore só tinha boniteza, e que por dentro estava podre, toda brocada. O próximo vento que batesse podia cair e machucar pessoas. Essa árvore somos nós.
mais que muitas vezes parece que a gente é bonzinho, que a gente faz caridade, que a gente ajuda as pessoas, a Bíblia diz que não havia nada em nós que pudesse nos dar a condição de sermos salvos. Como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas mortos por dentro. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas em Cristo Jesus fomos salvos, libertos. Aí é preciso haver arrependimento. Arrependei-vos. É isso a mensagem da palavra de Deus que nós devemos pregar. Em que Cristo morreu por nós. Portanto, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Essa é a mensagem que nós devemos pregar. E aí, é o seu tom de voz que vai dizer se a pessoa vai se converter ou não? É a sua eloquência que vai dizer que se você vai salvar aquela pessoa ou não? Não. É a própria palavra de Deus, que não volta vazia. Cada sermão que eu prego aqui não é o sermão, mas é a palavra de Deus. Eu sei que ela não volta vazia, ela causa impacto na vida das pessoas, não por causa de mim, não por causa do meu tom de voz, mas por causa da própria palavra. E é por isso que Paulo incentivava já Timóteo a pregar a palavra, em todo tempo, toda e qualquer circunstância. Nós precisamos ter o coração disposto para fazer algo do Senhor, porque foi para isso que Ele nos chamou, para pregar o Evangelho. O propósito do Senhor era esse, foi esse para as nossas vidas. Deus nos chamou e tem nos chamado para isso, para ser testemunha dele. Amém? Eu gostaria de concluir isso. Que muitos cristãos estão desanimados, sem disposição para buscar o Senhor. Que no tempo de Esdras, o povo também estava desanimado. E a palavra do Senhor nos diz em Esdras capítulo 6, o verso 22, que Esdras também animou o Senhor, animou o povo. Isso é uma palavra de ânimo para o povo. Nós precisamos animar os outros. Diz que Esdras animou o povo e animou até o rei. O rei mandou a carta, falou: vai lá fazer a obra que Deus colocou o seu Deus colocou no teu coração. E a carta lá era que tudo que precisasse, as pessoas no caminho, as madeiras, o que fosse necessário, pudesse entregar nas mãos de Esdras, como se falasse assim: toma aqui um cheque, tudo que você precisar, você vai comprar, vai pagar e pode deixar comigo. Ele animou até o rei, conseguiu animar até o rei. Nós precisamos animar uns aos outros. Amém? Como crente servo de Deus, nós precisamos retomar a palavra de Deus. Ontem começou a reunião de oração lá em Napão e eu fui mais cedo, e entre as orações, claro, a gente orou por Miquel, pela família de Ana Maria, mas entre as orações, o meu desejo foi: Deus, me dê paixão pela tua palavra, me dê amor pela tua palavra, que seja o meu respirar, o meu pensar, o meu agir, seja ter fervor pela tua palavra. Nós estamos vivendo um tempo em que a gente tem desanimado com relação à palavra de Deus. Esse dia eu olhando o aplicativo da Bíblia aqui, marcando os textos, né, os textos que eu vou ler, eu vou marcando. E aí eu descobri, eu não sabia, na minha Bíblia eu não sabia não. Se você tiver com preguiça de ler, você aperta no botãozinho lá, eu leio para você. Tabaré, eu não sabia disso aqui não. Aí eu botei lá e eu falei: ela lê para mim. Já tem. E se quiser ver o vídeo, aí pergunta: quer uma música de fundo para relaxar? Para ouvir a palavra de Deus. Eu falei: meu Deus do céu, quanto tempo a gente está perdendo, irmãos? Que coisa boa. Eu não sei ler. Ela pediu: eu leio para você, o celular lê para você. Que Deus possa colocar no nosso coração o desejo de
buscar, de cumprir e de ensinar a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Passou tanto tempo, tantas lutas, tanta perseguição contra essa palavra, Deus, e ela ainda permanece, ó Deus, no nosso meio, acessível mais do que nunca. Ó Deus, ajuda a ter paixão pela Tua palavra, a conhecer a Tua palavra, que o Senhor possa estar dispondo o nosso coração para conhecer a Tua palavra, para cumprir a Tua palavra, ó Deus, e para ensinar a Tua palavra. Nós pedimos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos,